Então vamos fazer um pequeno exercício mental. Eu sei que todos vocês já fizeram isso antes, então provavelmente vão estar familiarizados. Vamos todos fingir por um momento que somos todos senhores da guerra conquistadores medievais. Certo? Digamos que você quer expandir seu território e império, o que você vai fazer? Bem, do ponto de vista estratégico, uma maneira que você pode querer começar é indo para as áreas planas e abertas. Por quê? Porque elas são fáceis de atravessar, sabe? E qualquer povo que viva nessas áreas é praticamente um alvo fácil, tipo, eles não têm nada para se proteger. É tudo plano, você pode simplesmente entrar. O que eles vão fazer? Construir uma fortaleza de madeira? Essas áreas são fáceis. Mas historicamente sempre foi meio que entendido que as áreas mais difíceis e os povos mais difíceis de conquistar quase sempre foram os povos das montanhas. Os povos das montanhas aproveitam o terreno e a elevação, sabendo onde se esconder, recuar e atacar, além de terem melhor visão dos vales abaixo. Geralmente, os povos das montanhas foram o maior fardo para grandes impérios. Por isso, os mongóis nunca cruzaram o Himalaia. Os russos enfrentaram muitos problemas ao tentar dominar os circassianos nas montanhas do Cáucaso. Parece que povos das montanhas são sempre mais difíceis. E com tudo isso em mente, não é surpresa que, normalmente, em quase todas as regiões montanhosas do mundo, você encontre algo fascinante. Normalmente, há uma grande variedade de grupos etnolinguísticos, geralmente subdivididos em tribos e clãs. Nas montanhas do Cáucaso, há mais de 50 grupos étnicos, alguns sem relação, como circassianos e armênios. Nos Andes, são de 60 a 90 grupos. Nas terras altas centrais, entre Indonésia e Papua Nova Guiné, há cerca de 300 grupos etnolinguísticos e hoje quero te levar para o que é, discutivelmente, a maior região de povos montanheses da Terra. Ela ocupa uma área do tamanho do Cazaquistão. Há centenas de povos diferentes isolados nas montanhas que vêm conduzindo sua própria história há milhares de anos. Essa área às vezes é chamada coletivamente de Zomia, ou como eu gosto de chamar, o país secreto e escondido dentro do Sudeste Asiático. Vamos falar de geografia. Olá pessoal, eu sou Barbs e olha só o que tenho. A quarta caneca do Geography Now. Você pode adquirir em geographynow.com. Confira o site. Temos várias mercadorias legais. Moletons, sacolas de cordão e canecas que servem para qualquer líquido ou até para guardar o gactug da sua mãe. Quem se importa? E, como eu sempre digo, não é vender a alma se for a sua própria marca, certo? Então, há alguns meses eu fui para a China fazer o vídeo do guia da cidade de Chengdu e foi incrível. Foi minha primeira vez na China e estava animado, mas poucos sabem. Aquilo era só metade do plano original, pois perguntei a vocês, se eu for para a China, para onde devo ir? E vocês sugeriram Sichuan e Yunnan. Então, originalmente eu deveria ir para Chengdu e Shangri-La, que fica na prefeitura autônoma de Deqing, dentro de Yunnan. Vocês sugeriram que eu fosse para Shangri-La. Então eu pensei, beleza, vou fazer isso. O problema foi quando cheguei na minha conexão na China. Porque o negócio é o seguinte, minha mãe e eu não tínhamos visto chinês. A gente só usou o esquema de permissão de 10 dias sem visto que os chineses permitem, como os americanos podem ir à China por 10 dias sem visto. Basta mostrar o hotel onde vai se hospedar e pode ficar 10 dias sem visto. Fiz isso, mas me disseram, você vai ficar em Shangri-La, não pode voar para lá. Se você não tiver um visto chinês, não pode voar para uma prefeitura autônoma. Eu não sabia disso e deveria ter pesquisado. Não percebi que era proibido, então tive que cancelar meu voo e hotel em Shangri-La. Esse foi meu maior arrependimento da viagem à China. Eu não pude ir para Yunnan. Eu sonhava com Yunnan. E na verdade eu estava mais animado para ir para Yunnan do que para Chengdu. Sem ofensa, Chengdu, mas Yunnan era tipo, uau, esse lugar. E por quê? Yunnan? O que tem de tão especial em Yunnan? Bem, isso é porque de todos os lugares da China, Yunnan realmente se destaca. Por quê? Porque a China tem 56 grupos étnicos reconhecidos dentro do país. E de todos esses 56 grupos étnicos reconhecidos, quase metade deles, 25 são encontrados em Yunnan. Yunnan é a região mais etnicamente diversa de toda a China. E esse tipo de coisa me fascina, sabe? Todo esse aspecto demográfico de Yunnan. Se você for a Kunming, capital, há uma vila étnica com apresentações culturais de todos os grupos. Yunnan é só parte de uma história maior. Com mais de 3.500 quilômetros e população superior a 100 milhões, divididos em cerca de 200 grupos pertencentes a 6 grandes famílias
e distribuídos por 5 a 10 países, dependendo da perspectiva, no Sudeste Asiático. E desses cerca de 200 grupos etnolinguísticos das Terras Altas, nenhum deles tem seu próprio país. Alguns deles têm um pouco de autonomia, mas todos estão sujeitos às nações maiores, às quais pertencem. Mas é como se, quando você entra nessas áreas, quase parece que está em um país diferente. Você passa a ouvir e ver diferentes línguas, costumes e tradições sendo praticados por essas pessoas. Basta atravessar uma montanha e já se encontra um grupo etnolinguístico totalmente diferente, com outra língua e costumes. A sociedade heterogênea é bem evidente. Esta é a massa do Sudeste Asiático, áreas montanhosas que se espalham como tentáculos do sul da China para várias regiões da região. Esta é a região etnolinguística mais diversa de toda a Ásia. E em 2002, esse termo geográfico foi criado, Zomia, pelo historiador Willem van Schendel, da Universidade de Amsterdã, para se referir à enorme massa do Sudeste Asiático continental que historicamente esteve além do controle dos governos. A partir dos centros populacionais das terras baixas, ele usou a palavra Zomi, que significa habitantes das terras altas em várias línguas tibeto-birmanesas. E essa região, atualmente chamada de Zomia, tem mais de 100 milhões de pessoas que, como mencionado, estão divididas em 6 principais grupos etnolinguísticos familiares. Eles são os austro-asiáticos, os Ha-Mong-Mien, os Tai-Kadai, os sino-tibetanos, os indo-arianos e os austronésios. Alguns, devido à conexão sino-tibetana, consideram o Planalto tibetano parte da Zomia, mas não há limites claros definidos. Mas, para o propósito deste vídeo, eu vou focar principalmente nas terras altas do Sudeste Asiático, porque é aí que está concentrada a maior parte. Então, dito tudo isso, quem são os zomianos? Bem, obviamente, como mencionamos antes, não existe um tipo único de zomiano. Eles estão divididos em várias línguas, povos, grupos e costumes. Uma coisa que você vai notar é que muitas dessas pessoas aproveitam costumes, tradições e valores umas das outras. Eles são bem parecidos com os povos do Cáucaso, das montanhas do Cáucaso e áreas eurasiáticas entre a Rússia e a Ásia, tipo como na região do Cáucaso. As roupas tradicionais, como muitos deles, tipo você sabe, os homens eles têm aquele casaco longo tradicional com bolsos para balas, ou então eles usam os telpecs, os chapéus de pele de carneiro, tipo todos eles fazem a mesma coisa mais ou menos. Talvez eles cortem os chapéus de um jeito um pouco diferente, ou os casacos sejam um pouco diferentes. Mas a questão é que todos meio que copiam uns aos outros e só acrescentam um pequeno detalhe que é específico deles. É basicamente assim que funciona nessa região de Zomia, com esses povos das montanhas. Então, obviamente, eu não posso explicar cada um dos cerca de 200 grupos étnicos que podem ser encontrados nessa área, mas o que eu vou fazer é resumir cada uma das 6 principais famílias etnolinguísticas encontradas nessas áreas, e o maior grupo dentro dessas famílias etnolinguísticas. Certo? Então, com isso, vamos começar. Primeiro, temos os povos austroasiáticos, basicamente. Esses são os povos que são meio que primos dos cambojanos e dos vietnamitas. É que, de todos eles, os vietnamitas e os cambojanos se tornaram os maiores. O maior desses povos, porém, são os Uás, que eu acredito que somam cerca de 1,2 milhão. Eles estão localizados em várias áreas, mas principalmente nas partes nordeste do que hoje é Myanmar ou Birmânia, especialmente nos estados de Shan e Kachin e em partes da província de Yunnan, China. Essas pessoas têm raízes culturais ligadas às suas tradições animistas nativas, muito semelhantes às de seus primos, o povo Naga, que é encontrado na Índia, em Nagaland. É interessante porque, em Myanmar, o povo Wa tem seu próprio estado autônomo, uma região reconhecida com sistema político, divisões administrativas e até exército próprios. O Estado WA reconhece a soberania do governo de Myanmar sobre suas áreas, mas afirma que isso não especifica qualquer lealdade a um governo específico. Em 2008, o governo de Myanmar reconheceu oficialmente a parte norte do Estado WA como a divisão autônoma WA do Estado de Shan. É administrado pelo Partido do Estado WA, separado do Partido Comunista da Birmânia. O Estado WA tem 3 condados, 2 distritos especiais e uma zona de desenvolvimento econômico. E o curioso é que a China coopera fortemente com o Estado WA. Na verdade, eles usam o yuan chinês nessa região. Você pode usá-lo e realmente aprendem chinês nas escolas do Estado WA. Curiosidade: as mulheres lá têm uma dança única, balançando muito o cabelo,
algo comum em fotos. Ao pesquisar sobre o povo Wa, como a dança do cabelo chicoteando, você encontra os povos austroasiáticos. Depois, os povos Hmong-Mien, presentes sobretudo no norte do Laos e Vietnã, e um pouco no sul da China. Esse grupo étnico é interessante por ser isolado, sem ligação com grandes grupos etnolinguísticos da Ásia. Eles meio que ficam sozinhos, não têm outros parentes. Eles simplesmente permanecem por conta própria. Primeiramente, o povo Hmong é conhecido internacionalmente por ser um dos maiores grupos da diáspora do Sudeste Asiático, especialmente das montanhas de Zomia. Só uma pequena conotação pessoal. Após guerras como a da Coreia e do Vietnã, ocorreram várias ondas de refugiados para o centro-oeste dos Estados Unidos e, na verdade, minha família é de uma dessas ondas, da Coreia. Depois da Guerra da Coreia, minha família foi assim que acabamos nos Estados Unidos. E então, em uma dessas ondas migratórias vieram os Agmong após a Guerra do Vietnã. E muitos deles foram para Minnesota e Michigan. E você pode ver muitas placas escritas na língua Hmong. E o povo Hmong tem tipo 3 formas de escrever seu idioma. É louco, né? Eles têm 3 alfabetos diferentes. Um deles até usa o alfabeto latino. Se vocês assistirem ao filme Gran Torino, com Clint Eastwood, ele interage com o povo Hmong. Você vê muito da cultura Hmong nesse filme. É muito legal. Eu adoro esse filme. Mas culturalmente falando, eles têm muitas raízes baseadas em suas tradições animistas e xamanistas. O povo Hmong se divide em 18 clãs patrilineares, valorizando muito essa identidade. Quando se encontram, sempre perguntam: de qual clã você é? Tecidos de histórias ricamente bordados preservam a cultura e mitologia deles, além de indicarem o clã Hmong da pessoa. Eles costumam usar órgão de boca em celebrações e funerais. E a comida Hmong. Experimentei uma vez e achei incrível. Linguiça Hmong. Eles são famosos pelas suas linguiças, como as linguiças Hmong. Elas têm um toque de doçura, mas são bem pesadas e substanciais. Se nunca provou comida Hmong, experimente, é muito boa. Agora vamos ao povo tailandês Kradai. Essas pessoas são parentes dos tailandeses e laosianos, os principais grupos, como o povo das montanhas, primos deles. Entendeu? É isso. O maior povo tailandês Kradai, que não são tailandeses nem laosianos, seriam os povos Shan. O povo Shan constitui o maior grupo étnico minoritário em Myanmar. Eles representam cerca de 10% da população, acredito, de Myanmar, o povo Shan. Eles são meio que tailandeses birmanizados, se é que isso faz sentido, sabe? É como se eles misturassem tanto a cultura birmanesa quanto a tailandesa. Mas sim, a maioria deles é budista, especificamente do ramo Theravada, ou segue sua própria religião popular tailandesa. Eles falam Shan, idioma similar ao tailandês e laosiano, permitindo comunicação parcial entre eles. Eles têm muitos costumes tradicionais únicos, como a dança do cervo e a dança Kinara. A comida Shan é muito distinta e única. Arroz com óleo amassado servido com raízes de alho, ou isso aqui. Acho que se pronuncia Nam Niao, tipo, se você mencionar o povo Shan, todo mundo na Tailândia e no Laos vai saber. Quando eles têm uma opinião sobre esse povo, são os primos estranhos lá em Myanmar, sabe? É tipo, beleza, agora vamos para os povos sino-tibetanos. Esse povo são os primos distantes, como o nome já diz, dos tibetanos e até certo ponto do povo birmanês. Muito, muito distantes. Os chineses, sino-tibetanos, birmaneses, todos são primos bem distantes uns dos outros, mas enfim, você entendeu o ponto. Existem muitos subgrupos dentro dos povos sino-tibetanos, dos povos das colinas de Zomia, mas o maior deles são os povos Karen. Não é Karen, é Karen. Os povos Karen vivem principalmente nas terras altas entre Myanmar e Tailândia, divididos em vários clãs e subclãs. O mais famoso, que você provavelmente já viu fotos, são os Kayan ou os Karen vermelhos. Você conhece as mulheres com argolas que alongam o pescoço? Elas fazem parte dos Karen e há outros grupos sino-tibetanos também. Como os Lahu, eles são famosos por terem mais de 40 estilos de dança diferentes. E eles usam muito a cabaça como um tótem para muitos costumes. E os Lahu, as pessoas adoram usar pimentas na comida. Eles têm alguns dos pratos mais apimentados. Você também tem o povo Aka, que é famoso pelas entradas Aka em suas aldeias. É muito legal. É como um portão de madeira entalhado, com esculturas elaboradas de homens e mulheres em ambos os lados. São chamados portões espirituais das aldeias Aka. Mas é isso, grupos sino-tibetanos. Agora, em seguida, os grupos indo-arianos.
Existem muitos povos indo-arianos, quero dizer, a 75% indo-ariana, mas nesta região de Izomia especificamente, há realmente apenas um grande grupo indo-ariano nas áreas montanhosas do que é considerado Zomia. O povo assamês, ou as partes mais ocidentais, você sabe, praticamente fazendo fronteira com o que hoje é a Índia e o norte de Bangladesh, tudo isso. O povo assamês é muito único, mas antes de tudo, na cultura deles, você vê que há muito mais influência da Indosfera. Eles são como primos dos outros povos indo-arianos mais a oeste na Índia. Eles têm muitos símbolos para sua identidade. Por exemplo, isso aqui, acho que se pronuncia Horai, é um sino de metal. Muitas pessoas terão o gamosa, um tecido honorário tradicional usado como adereço de cabeça. Você verá muitos usando. Eles têm uma tonelada de festivais, muitos para listar. Eles têm suas próprias peças tradicionais e apresentações musicais com instrumentos típicos do estilo assamês. Muito forte em artesanato em madeira, especialmente com barcos, sabe? Isso aqui é chamado de barco do prazer. E é louco porque, tipo, o povo assamês, essas pessoas estão no cruzamento, né? O cruzamento absoluto entre o mundo indo-ariano e o mundo do Sudeste Asiático. E eles são um povo das colinas. Com o tempo, eles absorveram elementos dos grupos migrantes que passavam pela área, mas também criaram costumes próprios e únicos. E é muito legal, quero dizer, o povo assamês, Assam incrível, e finalmente os austronésios. Essas pessoas são distantes parentes de outros grupos austronésios, sabe, como os malaios e os indonésios. Se você quiser ir um pouco mais longe, talvez os filipinos e até mesmo os povos de Madagascar. Sim, a família austronésia é grande, mas em Zomia é pequena, sendo o menor grupo etnolinguístico entre os povos das colinas de Zomia. Eles estão quase todos no sul do Vietnã e Camboja. Existem alguns grupos austronésios, mas o principal é o povo Shan. Os Shan são famosos por serem descendentes do reino de Champa. Esse foi o reino que o Vietnã lutou e conquistou, expandindo seu território ao sul até o delta do Mekong. Basicamente, as partes do sul do Vietnã costumavam ser terras dos Cham, mais ou menos, e hoje você ainda pode ver vários sítios antigos de Champa, como este aqui, Mi Son Chun. Os povos têm seu próprio sistema de escrita, que parece meio que, eu acho que parece com corações derretendo. Ele descende do antigo sistema de escrita Cham, o registro mais antigo conhecido de uma língua austronésia. É só interessante. Ao pensar em povos austronésios, normalmente lembramos de regiões insulares como Indonésia, Filipinas ou Madagascar. Mas na península do Sudeste Asiático, há alguns austronésios vivendo no meio das colinas. Não é interessante? Isso é legal, né? Então é isso. Esse é um resumo muito breve e condensado de todos os principais e maiores grupos etnolinguísticos e familiares que você pode encontrar nessa chamada área de Zomia do Sudeste Asiático. Novamente, há muitos outros que eu não mencionei. São mais de 200, não dá para falar de todos eles. Mas achei melhor destacar apenas os maiores e te dar uma ideia geral, só arranhando a superfície dessa área tão única. É muito louco porque, eu acho esse tipo de coisa fascinante, é insano, não tem um padrão real. Eles estão todos espalhados e misturados, cada um mantendo o seu jeito. E eles têm seu próprio tipo de estilo de vida autônomo encontrado nesses países maiores, só que escondidos e isolados nessas regiões montanhosas. O mundo não é louco assim? O mundo não é louco como grupos sociais e comunidades se separam em bolsões estranhos pelo mundo? Eu adoro esse tipo de coisa e você também, não é? Espero que você tenha gostado, espero que tenha curtido esse vídeo, espero que tenha aprendido algo. E é isso, fique bem, fique ligado, valeu!